Olá, meus amigos, Kaique Bituba, estou aqui de volta para falar sobre uma coisa que sempre me perguntam a respeito, que é a colorização de uma ilustração, de uma imagem do preto, a transição, né, da imagem do preto e branco para o colorido. É muito comum a gente ver processos e speed paints de os ilustradores usando, começa tudo em preto e branco e no meio do caminho você vê que ele joga as cores lá e você não sabe exatamente o que aconteceu, e ali serve como uma base para ou já termina daquele jeito ou serve como uma base para ele concluir de fato a ilustração. E muita gente me pergunta o que exatamente é isso, o pessoal não entende, a pessoa que está começando sempre tem dúvida como é que você fez isso e tal. Então eu queria cobrir aqui o processo de fazer isso, né? De fazer essa transição. Então eu vou mostrar para vocês o processo dessa ilustração, como eu fiz, e comentar algumas coisas a respeito, mas antes eu quero só exemplificar de forma bem superficial, né? Sem se aprofundar muito nos conceitos de cor e luz e sombra, que eu acho que isso é muito complexo para falar em um vídeo especificamente sobre colorização do preto e branco para o colorido, né? Mas focar mesmo na questão do processo em si. Para isso eu vou demonstrar de forma mais simplificada e depois a gente dá uma olhada no processo e eu comento algumas coisas a respeito, ok? Então vamos lá dar uma olhada aqui rapidinho. Para isso a gente vai usar a nossa esfera da demonstração. Aqui está a nossa esfera da demonstração. Então, essa esfera da demonstração, ela está representando a nossa ilustração, tá? A nossa imagem em preto e branco. De forma bem simplificada, eu estou bagunçando a minha interface. De forma bem simplificada. Então, por exemplo, como é que é o básico do processo, tá? É você criar uma nova camada que está acima da sua ilustração. Não necessariamente sua ilustração precisa estar tudo junto em uma camada só. Mas você cria aqui uma camada em cima e essa camada está no modo cor. Pronto, basicamente isso, certo? E aí a gente vai escolher aqui o nosso azul, que é a cor da demonstração, né? O azul está extremamente saturado, claro, não mexi na saturação. Pronto. E aí, essencialmente é isso, mas aí o que a gente tem que se atentar? Se atentar para não deixar tudo monocromático, de certa forma. Então, a luz não é toda azul e a sombra não é tudo azul. Não é tudo azul. Depende muito da luz, da sombra, o que é que está refletindo nesse objeto. Então, vamos supor que eu quero uma luz que seja um pouco mais amarelada. Eu vou trazer para cá um esverdeado que está sendo trazido, né? Porque peguei o azul e eu quero que a luz, vamos supor que a luz seja uma fonte amarela. Eu quero que essa junção, né, da luz e da cor do objeto, ela vai resultar numa cor intermediária. Então, se a luz ela é amarela e o objeto é azul, então seria algo no meio do caminho, no caso aqui um verde, tá? Então, de forma bem superficial é isso. É basicamente isso. Então, isso é uma das principais coisas que você tem que se atentar. E para se atentar a isso, é interessante você estar observando uma referência, observar como a luz daquela referência é de outro tom, né? Ao longo da superfície toda. Então a luz tem um tom, o meio tom tem outro tom e a sombra tem um outro tom. Então o seu processo pode se constituir basicamente disso, de você usar uma camada no modo cor e adicionando as cores ali, certo? Você não precisa de muito mais do que isso, mas existem alguns outros recursos que são interessantes como um pontapé inicial, como por exemplo, vou usar um aqui que eu acho que é bem legal, que é o mapa de gradientes. Então, para você não ter que se preocupar com isso desde o começo, o tempo todo, assim, ou digamos assim, se preocupar um pouco menos, você pode vir aqui, duplicar a sua camada, né? Aí nesse caso você precisaria ter tudo concentrado em uma camada só. E aí você duplica essa camada e vem cá, imagem, ajustes e mapa de degradê. E aí, vamos supor que pegar esse aqui padrão. O que é que isso está fazendo? Ele está fazendo o degradê é utilizado para o mapeamento de tons de cinza. Então ele pega
O que está aqui à esquerda é representado pelos seus tons de cinza mais escuros, o preto no caso, né, no extremo aqui, e lá no outro extremo o branco. Então ele faz esse mapeamento dos tons de cinza entre preto e branco a partir do degradê que você seleciona. Então eu quero que meus tons mais escuros sejam bem azulados. Eu estou mudando aqui, tá? E aí os meus mais claros vão ser amarelos, bem amarelos. Essa combinação ficou bem feia. Eu vou pegar uma coisa mais laranja, na verdade. Ok. Estranho, né? Mas aí o lance é que você vai vir aqui e botar essa camada no modo cor. E aí ele já mescla um pouco melhor. Você pode ajustar aqui a opacidade. E o legal, na verdade, é que isso passa a ser um ponto de partida, né? Para você aqui em cima começar uma outra camada no modo cor a trazer um pouco mais de vida, né? Para essa esfera da demonstração. Então, vamos lá pegar, vamos supor que eu quero que a luz reflita. Então ele de certa forma ele deixa mais evidente também, né, os elementos aqui, as divisões entre a luz e a sombra. Então acho que é uma ferramenta interessante como um ponto de partida para você começar a sua colorização, né? Claro que, pelo amor de Deus, não façam uma coisa laranja com essa combinação de cores que está terrível. E também uma outra ferramenta, voltando aqui um pouco, você pode usar também a seleção, né? Então, sei lá, vamos usar aquele... Vamos botar um cor chapadona aqui, novamente. Botar só uma coisa monocromática, o azul, todo azul. Eu vou lá na minha camada de baixo, né? Vou apagar esses aqui. Vou lá na minha camada de baixo. Aliás, vou tirar essa visualização aqui do azul e vou selecionar intervalo de cores, tá? O que é que isso faz? Eu vou com Shift e seguro aqui os tons, tipo, nesse caso os brancos, né, os mais claros aqui. Ele vai criar uma seleção de tudo que é da cor que eu selecionei enquanto segurava Shift. Então vamos lá. Tá com essa seleção criada. Eu vou escolher a seleção. Eu venho aqui nessa camada azul agora e eu posso alterar a cor usando Color Balance, que é o Ctrl B, né? Ctrl B aqui no atalho. Aí sei lá, quero que seja a luz mais avermelhada, mais rosa, enfim. E aí você ajusta rapidamente e você já tem uma diferenciação, né? Eu posso vir de novo, ó. Posso até manter do jeito que está aqui, selecionar intervalo de cores, aí vou na parte mais escura agora. Opa, nenhum pixel selecionado. Na verdade eu quero aqui, na camada de baixo mesmo. Pronto. Esconda a seleção, Ctrl H para escolher a seleção. Ctrl B e eu quero que isso aqui, na verdade agora a sombra seja realmente azul, um azul bem azul. Azul bem... Se bem que é meio difícil ser mais azul do que o que está ali, né? Mas enfim. A ideia é essa, que você pode selecionar separadamente também os valores, né, em grupos e alterar eles diferentemente. Então basicamente isso que você precisa ter em mente, assim, que evitar a coisa monocromática, né? E também se atentar com o valor que você colocar, ele não pode ser adicionado por qualquer cor. Então se eu chegar aqui e tentar botar um vermelho, como modo de camada cor, opa, está selecionado ainda, desculpe. Ele não vai ficar vermelho intenso como eu queria. Por quê? Porque esse cinza, esses valores aqui de baixo, eles estão muito altos para o vermelho. O vermelho ele requer... Cada cor, na verdade, ela tem o seu valor intrínseco próprio. O vermelho é a cor que tem esse valor intrínseco mais baixo, em comparação, né, com os outros. O amarelo, se eu não me engano, é o que tem o mais alto. Então, se eu colocasse o vermelho aqui... Agora sim o vermelho já deu uma melhorada, né? Ele está mais próximo do que eu queria. Então, essa é uma outra coisa que você precisa estar atento. Mas, de forma geral, o processo é basicamente esse. Você tem que experimentar. Mas vamos dar uma olhada no processo daquela ilustração mais complexa propriamente dita. Então vamos lá, galerinha. Estamos aqui com o nosso personagem em preto e branco e eu dei uma acelerada em 5 vezes, eu acho, no processo. Você vê, a colorização tomou mais ou menos
1 hora, 1 hora e alguns minutos. Dessa etapa, né, dela em preto e branco até essa etapa de colorização terminar. E eu dei uma acelerada para a gente poder ter uma visão mais geral, né? Então, assim, inicialmente você vê que eu coloquei esse tom, esse verde azul escuro, né, na imagem como um todo, para já criar uma atmosfera inicial. Tudo daquele jeito básico que eu ensinei para vocês. No modo cor, você vê que tem ali uma camada em cima com o modo cor, no meio na verdade. A ilustração em preto e branco está embaixo na pastinha. E em cima dessa eu criei uma outra camada em modo cor e comecei a pintar o personagem com a cor base também, para já dar uma tonalidade geral para a atmosfera e para a própria pele do personagem, enfim. Esse é basicamente o esquema de cores básico que eu defini aqui, sacou? Estou sempre usando o modo cor, e também ali já fiz alguns ajustes usando o matiz saturação, e também estou com a referência ali do lado para ficar atento àquilo que eu comentei com vocês. Estou atento com a tonalidade que tem os brilhos da pele dele, os meio tons e as partes escuras, e isso que é realmente importante, né? Você vê que ali na demonstração inicial mais básica ficou bem zoado as cores e tal, eu estava sem referência, fiz de qualquer jeito, realmente para a gente entender a parte técnica, né? Mas aqui eu estou observando uma referência para ter essa noção de forma mais específica, né? E aí você vê que eu já peguei e botei os meio tons ali meio alaranjados, né? Conforme a referência. E até vou tentar intensificar, já fugindo um pouco da referência, uma questão, esse brilho azulado das partes iluminadas, né? Mas você vê que, de modo geral, eu estou só usando o modo cor, o modo de camada cor, né? Especialmente nessa fase inicial de estabelecer a base da qual a gente vai trabalhar em cima, né? Sempre atento para estar virando a imagem, né? Eu adicionei um atalho para transformar e fazer o flip, né? Virar o canvas, né? Na horizontal. Você vê que está sempre virando. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Que a gente vira para desacostumar o olho, né? A gente fica às vezes acostumado com uma visão, um ponto de vista, e aí quando a gente muda, a gente tem uma visão um pouco mais clara do que está acontecendo, dos erros e tal que podem aparecer. Se bem que talvez não seja nem tão relevante nessa fase de colorização, mas acaba se tornando um vício ficar virando assim o canvas sempre. Então aí eu já parti um pouco, fui mais ousado, fiz sem referência, tentando chegar numa textura dourada e tal. E a gente pode falar um pouco como que na verdade qual é a principal vantagem e desvantagem, né, de você usar esse método e não simplesmente pintar diretamente com cores. Quando você pinta usando esse método, partindo do preto e branco e depois adicionando as cores, é como se você dividisse o seu método, né, de uma forma mais didática, até para você mesmo aprender melhor. Então em vez de você ter que pensar em tudo ao mesmo tempo, nas cores, na saturação, matiz, valores e tudo, e todo esse excesso de informações que pode acabar sendo um pouco frustrante, né? Porque você não sabe para onde ir, você acaba dividindo isso em etapas que estão separadas fisicamente no seu processo, até mesmo pelas camadas, né? Você tem os valores numa camada, você tem o resto em outra camada, então facilita muito o aprendizado, especialmente quando você foca os seus estudos nos valores e depois foca nas cores, né? Então é muito interessante no sentido didático, de você começar a aprender as cores. Então se você, assim como eu era, e até às vezes hoje eu também sinto um pouco disso, tenho medo de se arriscar com as cores, né? Um medo muito comum. Comece assim, vá com preto e branco e tente fazer essa transição, né? Usando esse método de colorização. Observe as referências e com o tempo você vai começar a ajustar ali e vai ir perdendo o medo, e uma hora ou outra você vai eventualmente arriscar a tentar fazer direto com cores, né? A desvantagem, na minha opinião, é que acaba com esse visual muito digital, sabe? Fica com aquela cara muito artificial, não fica uma coisa natural, parecendo uma pintura real e tal. Porque meio que suas pinceladas não se casam
muito bem com as cores, né? As pinceladas, aquela energia que você coloca para fazer as pinceladas no preto e branco fica um pouco deslocado das cores quando você adiciona elas no final. Isso dá essa impressão um pouco artificial, digital demais, e para quem é artista nota na hora assim, que esse cara usou a colorização. Depois, né? Não que isso seja um problema, mas é uma desvantagem, eu acho, né? Uma outra vantagem é que você tem muito mais controle. Aí você está vendo rapidinho eu usando o que eu falei, né, do Gradient Map, como ele funciona na aplicação real agora. Eu usei ele para dar uma outra atmosfera um pouco mais esverdeada, trazer tudo mais para esse tom mais esverdeado, mais atmosférico. Eu estava achando que estava muito exagerado, mas ainda assim eu fui lá, criei uma máscara e estou tirando os excessos ali do rosto, mas trazendo essa atmosfera um pouco mais. Já usei também alguns outros modos de camada, como eu comentei, experimentando, né, sempre. E estou fazendo vários ajustes aí para chegar numa tonalidade que me agrade, certo? Então, como eu estava dizendo, uma outra grande vantagem é você realmente poder experimentar muito, né? Photoshop, eu acho que a grande vantagem da pintura digital é que ela permite que você manipule o seu processo, o seu método como você quiser. Então você pode muito bem experimentar, ver uma possibilidade aqui, não gostei dessa cor, rapidamente você consegue mudar de cor só para ver como fica o resultado, né? Isso é bem massa. Aqui eu dei uma olhada nas referências só para ter uma noção do que eu estou fazendo errado, do que eu posso melhorar. Claro que essa questão desse aspecto muito digital, você não necessariamente, você pode realmente ter o trabalho de ir corrigindo, né, pixel por pixel de certa forma, e sempre tentando ajustar ali, ser bem cauteloso e resolver esse problema. Mas meio que você acaba tendo que pintar 2 vezes a sua pintura, né? Então nesse caso é melhor você fazer direto com cores, entendeu? Aí você pode ver que agora chega uma etapa que você pode simplesmente, como você tem todas as cores já estabelecidas aí a partir da colorização que você fez, você não precisa mais buscar novas cores de certa forma, né? Você pode ajustar as coisas que já estão aí. Então, quando você chega numa etapa que você já tem tudo bem estabelecido, você pode começar sobre isso tudo. É o que eu estou fazendo aí. Estou com a camada normal em cima de tudo e selecionando cores e ajustando e pintando já com as cores direto. Porque você tem a segurança de ter as cores já no seu quadro ali, né? Na sua área de espaço. Sem a necessidade de ficar pensando e raciocinando como seria essa cor aqui. Então isso já dá você pode utilizar como meio termo, né, entre esses 2 métodos, né? Você pode utilizar a colorização a partir do preto e branco até um certo caminho, e de lá, quando você estabelece ali suas cores principais, você começa a pintar direto com as cores que você captura da própria tela. Isso é muito legal também de você fazer desse jeito. E chega um momento que realmente você passa só a refinar cada vez mais, e não foi o caso aqui, eu deixei só realmente bem amplo. Também não é muito meu estilo, né, fazer algo super, ultra detalhado, e eu também não tenho muita paciência, para falar a verdade. É uma falha, já falei isso em outro vídeo sobre o método. Mas, em essência, eu acho que o que a gente tinha para conversar sobre isso tá aí. Eu acho que vamos curtir aí o restante do processo e dar uma relaxada e praticar bastante, gente. O que é mais importante é praticar, não tenha medo, pô. Eu falo isso, eu tenho medo, claro, sempre tenho medo, mas os momentos que eu não tive medo de praticar e de botar minha cara lá e testar e fazer algo novo, foram os momentos que eu aprendi, né? Então, eu sei que é difícil, as cores, quando a gente fala sobre cores, é algo que tem muito medo, né, envolvido. O pessoal tem medo de arriscar, como se fosse fazer algo mal, na verdade. Você faz aí na sua casa, você não vai. A pior coisa que você vai sentir é um pouquinho de frustração, mas frustração a gente come todo dia do café da manhã. Então, encara esse negócio aí, vamos experimentar e fazer o que a gente gosta, né? Realmente não precisa ter medo vou pedir pra vocês aí que qualquer coisa que ficou meio confuso, vocês comentem aí, falem comigo. Se vocês têm alguma crítica relacionada ao desenho, alguma coisa que eu podia melhorar, pode falar que eu estou totalmente aberto, e qualquer outra dúvida, coisas que vocês querem comentar comigo
sobre esse processo, podem falar comigo. Se quiser mandar alguma ilustração sua lá no meu Facebook, pode mandar. E fica à vontade, comenta aí no vídeo. E vamos aí, galera.